Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos a mais um ArcServer Talks. Então, hoje o objetivo é a gente falar sobre LGPD e para isso, hoje a gente está aqui com o Leonardo Câmara, né, que é o Boa nosso tarde a Account todos. Manager, e também o doutor Adriano, ele já deve estar conectando aqui a câmera dele, tá? Para a gente poder ter esse bate-papo, né? E também tirar todas as dúvidas de vocês relacionados à LGPD, né? Porque ultimamente a gente tem visto muitas dúvidas, principalmente relacionado à proteção de dados, né? Sempre tem aqueles mitos, principalmente gerados aí por alguns fabricantes, né? Que deixam vocês nas dúvidas aí sobre como guardar essas informações e proteger os meus ambientes. Mas também o Adriano vai falar bastante, né? De como que funciona todo o processo da LGPD, as novidades aí desse processo, né? Os requisitos legais. Então, nada melhor que eu passar a palavra aqui para o Adriano, que tem toda essa bagagem aí. Boa tarde, Adriano. Tudo bem? Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo Boa certo. tarde. Eu vou passar aqui, você para o apresentador, Adriano. Eu vou deixar a palavra com você. Antes do Adriano começar, sobre perguntas, vocês podem ficar à vontade de mandar as perguntas aqui, que eu e o Leonardo estamos de moderador, para poder passar para o Adriano essas perguntas, né? Dependendo da quantidade, a gente vai respondendo aqui no ao vivo, mas depois também a gente vai ter uma sessão aqui com o Adriano para poder responder individualmente cada uma delas aqui, para vocês poderem ficar tranquilos aí e sanar todas as dúvidas, tá bom, pessoal? Deixa eu passar aqui para você, Adriano. Legal. E temos novidades hoje, né? Hoje, peraí, deixa eu só ver se eu acertei a tela. Pronto, vocês estão vendo minha tela? Agora sim, pode ir. Legal. Leonardo, Henrique, a gente já começa com uma novidade. Hoje, o presidente Bolsonaro assinou a nomeação dos 5 diretores da NPD. Isso foi publicado no Diário Oficial. Então, agora sim, a gente está mais próximo desse jogo começar, né? A gente sempre marca o evento numa data boa, então, né, doutor Adriano? Próxima vez que a gente marcar um evento, eu já vou anotar na minha agenda que vai ter coisa boa ali. Antes, um dia antes ou no dia do evento, né? Segunda vez que a gente acerta, Verdade. faz gol de placa, né? O outro evento que a gente marcou com o ArcServe foi exatamente no mesmo dia ou dia depois da entrada em vigor da LGPD, o que foi fantástico para a gente. E eu não sei, pessoal, o que começou há mais tempo. Eu não sei se foi essa pandemia, a quarentena, ou se foi o dia 18 de setembro, quando a LGPD entrou em vigor, porque a minha vida mudou bastante desde então, né? Eu trouxe aqui um resuminho bem rápido, bem objetivo do que é LGPD, para a gente colocar todo mundo na mesma página. E como o Henrique disse, um dos problemas que a gente está tendo são muitos mitos relacionados ao LGPD, porque tem gente falando coisas diferentes, gente falando coisas que são complementares e não tão erradas, mas se a gente somar cada uma delas não dá 100%. Então a ideia aqui foi tentar fazer uma equalização, porque tem gente que fala que LGPD é banana, tem gente que fala que LGPD é maçã, tem gente que fala que LGPD é uma salada de fruta e gente que fala que é filé mignon. Na verdade, tudo é alimento, né? Mas como que a gente pode colocar isso na mesma página? Como que a gente pode ajudar os nossos clientes, parceiros e o ecossistema como um todo a entender a importância da LGPD? A ideia é dar um passo atrás bem rápido para que depois a gente consiga todo mundo colocar na mesma página. E sei que o que interessa para vocês é saber a parte de backup. A gente está preparado aqui. O Henrique já fez uma grande lista com perguntas para a gente conseguir falar sobre esse assunto. Rapidamente sobre mim. Eu sou o Adriano Mendes, sou advogado, sempre fui advogado, quase sempre trabalhei com empresas de tecnologia da informação. Há bastante tempo eu já trabalho com proteção de dados pessoais e privacidade. Já fazia esse trabalho, esse movimento para empresas europeias, para empresas que cumpriam a GDPR. Em 2017, fui nomeado como DPO de uma empresa aqui no Brasil para fazer esse trabalho. Em 2018, passei a acompanhar mais ativamente todo o processo legislativo relacionado ao LGPD, que hoje está em vigor, né? Gosto de falar também que eu ajudei a implementar a Sarbanes-Oxley, a SOX, e muito desse movimento que a gente está vendo agora de LGPD é um movimento que aconteceu também lá atrás com a SOX. E assim como a SOX, daqui a 1 ou 2 anos a gente vai levar isso aqui de letra, vai saber que está tudo bem, já vai entender como é que é os conceitos, não vai mais precisar dos especialistas que existem como hoje, né? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a gente, tem várias notícias aí. Se você colocar Adriano Mendes no Google, vai aparecer um padre, vai aparecer um cara do Palmeiras,
do Flamengo, vai aparecer o vice-presidente de Angola, mas se colocar Adriano Mendes advogado, só vou ter eu aí, vocês vão achar bastante coisa sobre LGPD, que é o nosso foco do dia a dia. E o que eu estou trazendo aqui para vocês, a pedido da ArcServe, é um pouco do que a gente fez estudando bastante, tá? Isso aqui não é uma coisa só da nossa cabeça, isso aqui é um resumo do que a gente está vendo aqui, que tem a ver com CCPA, tem a ver com GDPR, tem a ver com todas as normas internacionais das quais a gente estudou para poder falar para vocês. Recentemente eu fui nomeado como DPO da CESPRO também, a CESPRO é uma federação de empresas de tecnologia, então muito do que está falando aqui também tem um contexto também de associativismo e empresarial. Agora sim, o que é LGPD? Primeira coisa, bem rapidinho, né? A LGPD ela trata de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Dado pessoal é qualquer informação que identifique ou possa identificar uma pessoa física específica. Nome, RG, CPF, endereço, matrícula, placa do carro de um colaborador, se eu conheço aquele carro, se ele está no meu estacionamento, o IP de navegação e cookies, se eu sou um site de e-commerce intrusivo que põe cookies ali, que consegue rastrear essa navegação, se tem um digital fingerprint, qualquer tipo de informação que me permita identificar uma pessoa física, especificamente é dado pessoal. E dado pessoal sensível, não tem nada a ver com a 27.701 e normas de segurança da informação. Dado pessoal sensível são alguns tipos de informação que a lei entendeu que elas são mais críticas, e se tiver um vazamento, um uso indevido, o custo para o titular pode ser maior. Então, informações sobre raça, cor, opção sexual, religião, informações biométricas, que é o rosto e a digital, e por aí vai, são dados pessoais sensíveis. É o que está no artigo 5º, inciso 2 da lei. Enquanto o dado pessoal é uma coisa elástica, que eu posso crescer e diminuir de acordo com a minha operação, eu vou decidir o que é, se para mim aquela informação é dado pessoal ou não, é só um dado aleatório, de acordo com a minha capacidade de identificar pessoas, os dados pessoais sensíveis são só aqueles que estão descritos na lei. Eu não tenho que aumentar isso daí, né? E não é porque é um dado pessoal sensível que eu vou ter que criar algum tipo de restrição para ele. Então, o estagiário, um terceirizado, ele pode ter acesso a dados pessoais sensíveis desde que aquilo esteja no ambiente controlado. E o que eu tenho que fazer agora que a LGPD já está em vigor também? Eu tenho que garantir, a base dessa pirâmide, eu garantir que a minha empresa, enquanto controladora ou enquanto operadora, ela vai estar ciente da sua responsabilidade. Por quê? A multa é baseada no faturamento. Né? Então, eu não posso descuidar disso, porque havendo um vazamento, havendo um incidente, havendo uma infração à lei, eu não posso dizer que aquele dado que foi confiado a mim vazou, mas vazou através de um terceiro, vazou através do meu, um exemplo, vazou através do meu call center, vazou através do meu, da minha empresa de folha de pagamento, vazou através do meu empresa de e-mail marketing. Né? Se isso faz parte do meu ecossistema, se era meus dados, eu vou ter que me responsabilizar por isso. E a gente vai subindo camada por camada, até eu ter que garantir também que eu fiz os estudos e garanto que os dados que eu estou coletando só vão ser utilizados para finalidades que eu conheço. Né? Isso tem a ver com roupa da GDPR, tem a ver com mapeamento de dados, que a gente vai falar também rapidinho. Esses são os novos direitos dos titulares, são os direitos previstos na lei. Nem toda empresa vai conseguir ou vai ser obrigada a cumprir todos esses direitos. Tem alguns que não são execuíveis para elas como todos, mas toda empresa vai ter que olhar para isso também e saber se ela vai conseguir garantir a retificação, o apagamento, se a base legal for o consentimento, o acesso aos dados, a portabilidade, e se ela quiser continuar esses dados depois da finalidade específica, se ela vai conseguir anonimizar esses dados ou não. Né? Esse aqui é o slide mais importante do que a gente tem que falar. O primeiro mito aqui, Henrique e Leonardo, é que nem tudo é consentimento. Não, a gente não tem uma lei geral do consentimento, a gente tem uma lei geral de proteção de dados pessoais. Então, no Brasil, na GDPR, na Europa, tem 6 bases legais para tratamento de dados pessoais. O Brasil, ele pegou essas 6 bases e aumentou, alargou um pouco mais e definiu algumas. Então, aqui no Brasil, eu tenho 10 bases legais para tratar dados pessoais, das quais o consentimento é uma delas. Muito cuidado quando a gente vai falar que eu preciso do consentimento do titular para tudo, porque isso pode me colocar em algumas sinucas de bico, isso pode me colocar em situações um pouco mais difíceis lá na frente ou em situações erradas, né? E aí, o grande problema de eu falar que o consentimento é base legal é que eu posso ser multado por isso. Uma empresa na Europa levou uma multa porque ela considerou que a base legal para os contratos de trabalho que ela tinha com seus funcionários era o consentimento, quando na verdade é a execução de contrato. Então, se eu uso a base legal errada, eu não vou conseguir usar para a finalidade que eu pretendi, posso ser multado por isso e posso ter um monte de problemas por causa disso também. Né? Então, muito cuidado. O primeiro mito é, nem tudo é consentimento. Estatisticamente, menos de 10% do que a gente faz, menos do que 16% do que a gente faz aqui no escritório que a gente já entendeu, já tabulou, é relacionado ao consentimento. As outras grandes bases legais são a execução de contratos, legítimo interesse, cumprimento de obrigação legal regulatória.
Agora, falando da vigência, de trás para frente, é muito fácil falar que a LGPD já está em vigor, né? Ela entrou em vigor no dia 18 de setembro agora, mas a gente tem que lembrar que ela é uma lei que foi promulgada no dia 14 de... Está errado ali embaixo, no dia 14 de agosto de 2018. Então, é uma lei que já tem mais de 2 anos. E, vendo de trás para frente, a gente já tinha que ter se adequado, porque a gente sabia que ela iria entrar em vigor no dia 16 de fevereiro de 2020, com uma prorrogação que passou para o dia 16 de agosto de 2020, com uma tentativa de prorrogação que jogou isso para o dia 3 de maio de 2021, e como não deu certo, ela acabou entrando em vigor aqui no dia 18 de agosto de 2020. Né? A última entrevista que eu dei foi para a Globo, eu falei que a LGPD é um filho muito querido, mas que nasceu prematuro. É realmente triste a gente colocar essa lei em vigor antes de já ter a NPD constituída e dizendo todas as normas que ela precisa dizer para a gente conseguir seguir com isso daí, né? Mas enfim, o jogo que segue é o que a gente tem para hoje, né? E agora, isso é preocupante? Sim, é preocupante porque toda empresa é obrigada a cumprir todas as leis, inclusive uma lei que não tem multa, né? Mas as multas da LGPD já foram prorrogadas por uma outra legislação, que é uma lei 14.010, para 1º de agosto de 2021. Então, a gente ainda tem alguma folga para entender como fazer isso, para cumprir os direitos titulares e para fazer esse assessment até 1º de agosto de 2021, que é quando efetivamente a LGPD vai estar vigente e vai começar a poder autuar as empresas que fizerem errado. E aí, por enquanto, sem multas, há algum tipo de responsabilidade, algum tipo de problema? A resposta é que sim. Por quê? A gente tem visto cada vez mais que aquelas áreas que não eram críticas para o negócio como um todo, como RH principalmente, mas marketing, contabilidade, jurídico, são caixas pretas quando a gente vai falar de dados, de origem de dados, como que eles guardam esses dados, e que a gente vai ter que entender o que fazer com isso daí também, porque a LGPD não é só para o seu cliente final. A LGPD também é para todas as pessoas físicas com quem você tem contato, inclusive com seus colaboradores. E pior do que isso, se eu não souber o que fazer, quando a lei tiver para entrar em vigor de verdade, eu vou lá e vou ser mais rigoroso, eu vou fazer coisas que vão acabar burocratizando o meu negócio e eu vou tomar decisões que não são as melhores. Da GDPR, que é mais antiga que a nossa lei, que é a LGPD, quem fez estoque de caixa percebeu que acabou pecando pelo excesso. Então a gente tem que aproveitar esse momento, que é um momento de amadurecimento e de maturidade, para entender como chutar para o gol e fazer gol, assim que isso burocratize e custe mais para a empresa. A LGPD não é uma norma que vai impedir que a gente prospecte novos clientes. Eu posso continuar tirando o telefone do gancho, ligando para novos clientes. Eu posso continuar fazendo e-mail marketing. Eu posso continuar tendo minhas campanhas e minhas estratégias de marketing digital. Só que eu tenho que ter compliance. Eu tenho que ter uma série de racionais e requisitos para falar que eu estou fazendo da forma correta. Né? Eu não posso mais comprar um mailing list de uma empresa. Eu não posso mais deixar de ter esse racional e esse registro de como que eu fiz isso, porque isso daí tem que ser certo, né? E mesmo sem a LGPD, eu já tenho aí uma série de ações que discutem na justiça o uso indevido de dados. Então, isso aqui é um exemplo de uma drogaria de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que foi multada 7 milhões de reais. A gente está vendo aí que teve vários casos recentes, Prudential do Brasil, NET e todos os outros, que assim, agora são obrigados a divulgar, e isso é bom também, e a gente não tem como fugir disso. Então, não é porque a LGPD não está em vigor que eu não vou ser multado por outras normas, como nesse caso por infração ao Código de Defesa do Consumidor. Nós já temos aí algumas ações, essa aqui foi a primeira que saiu logo no dia 22, no dia 21, logo depois que a LGPD entrou em vigor. A gente já tem uma ação civil pública, mas o que tem sido pior para as empresas não são as ações de empresas que talvez façam errado de verdade, e isso a gente vai apurar, mas a imagem dela e a reputação dela nas redes sociais, no Reclame Aqui, em outros meios também. Além disso, uma outra coisa que tem ficado um pouco gritante é como os grandes clientes dos nossos clientes têm exigido informações sobre se os nossos clientes, que são fornecedores deles, estão adequados à LGPD, pedindo aditivos, comprovações, certificações e coisas que quem não fez, que não estava preparado, não vai conseguir produzir de um dia para a noite, né? A Cirela foi a primeira empresa que levou uma multa por compartilhamento indevido de dados pós-LGPD. A sanção que ela levou, a sentença que ela tomou, cita expressamente a LGPD, mas ela foi baseada ainda no Código de Defesa do Consumidor. E aí a Cirela foi condenada a pagar 10 mil reais para uma pessoa que teve seus dados compartilhados de uma forma indevida. Imagina se para cada cliente seu que você faça alguma coisa
entendida como errado depois, ou na visão da LGPD, você tiver que pagar uma indenização, e se essa indenização for de R$10 mil, poucos negócios vão continuar sendo lucrativos, né? Então, por isso, cuidado adicional também. E aí, o que a gente tem que lembrar? Agora que a LGPD está em vigor, a gente tem que fazer um mapeamento. Um projeto de adequação, ele segue essa metodologia. Isso não é do Brasil, isso foi importado da GDPR, e são as grandes caixinhas que a gente tem que passar uma a uma para garantir que o nosso negócio vai parar de pé lá atrás. Começa com uma conscientização, com avaliação. Onde eu estou, o que eu deveria fazer. E como é que eu faço isso? Através do mapeamento, né? Fluxos de dados, entrevistas, entender que dados eu coleto, que dados eu deveria coletar, e uma série de coisas. Quando eu tenho essas informações, quando eu faço esse mapeamento, que é uma espécie de raio-x e consultas, aí eu vou apresentar o Gap Analysis, aonde eu estou, aonde eu deveria estar. A partir do Gap Analysis, a gente conversa com as empresas e fala do que a gente entendeu e do que você entendeu, o que é possível fazer, qual que é o seu roadmap, qual que é a prioridade que a gente tem para fazer aqui, para, depois do planejamento, implementar. E como a LGPD é um programa, não é um projeto, isso é um PDCA, é algo contínuo. Eu sempre tenho que continuar monitorando para ver se aquilo que eu achei que era seguro, se aquilo que eu achei que era bom, se aquilo que eu achei que era necessário, continua sendo depois de 6 meses, 1 ano. E além disso, se aquilo que eu estava desenvolvendo na hora que eu coloco em produção também está aderente ao meu negócio e também com a priorização como um todo. O mapeamento de dados nada mais é do que descobrir o que você já tem. Empresas maiores, empresas estruturadas, já têm isso mais fácil, porque elas já seguiam outras normas, mas para muita empresa é como você descobrir artefatos arqueológicos. Você começa a cavucar, você começa a descobrir e fala assim, nossa, eu não sabia que eu tinha isso, nossa, eu não sabia que a contabilidade precisava do CPF e precisava de tal dado para fazer a nota fiscal, nossa, eu não sabia que o RH precisava do tipo sanguíneo do filho para poder fazer exame específico, né? Então é nesse mapeamento que a gente está descobrindo de verdade o que a empresa coleta de informação, né? E a grande diferença do que a gente fazia antes da lei entrar em vigor para agora é a estrutura do projeto. Antigamente a gente estava esse projeto como se ele fosse um prédio. Então o mapeamento era a base, a fundação dele, e acima dele a gente ia colocando camada por camada, andar por andar, que seria governança, privacidade, direitos titulares e por aí vai. Agora, com a LGPD já em vigor, a gente mudou a nossa analogia. Ao invés de pensar num prédio que eu faço do subsolo até o último andar, a nossa melhor analogia é de um túnel, que de um lado eu continuo tendo que vir com essa equipe técnica que vai fazer o mapeamento de dados, as entrevistas, as questões de segurança da informação, a tecnologia como toda, mas do outro lado eu vou ter que entrar agora com o jurídico já, direitos dos titulares, política de privacidade, termos de uso, contratos, relações com agentes de tratamentos pessoais, quando eu sou controlador, quando eu sou operador. E a grande diferença é que eu preciso torcer para que essas duas equipes se encontrem bem no meio do caminho, né, e que demete, que a gente não tenha um grande descolamento. Por quê? Se eu tiver um descolamento, eu vou ter que refazer esse processo como um todo, né? Eu vou ter que fazer os ajustes dele. Mas eu não posso, aqui é passando a mesma coisa, aqui é a parte da construção, né, e aqui é a parte que a gente fala que é o trabalho jurídico. Mas eu não posso mais esperar encontrar, terminar o mapeamento para fazer as bases legais, para daí fazer tudo o resto, porque a lei já está vigente, os direitos titulares estão aí. O que eu tenho que fazer enquanto empresa? Eu tenho que saber que dados foram coletados, que dados eu deveria coletar, qual que é a base legal mais correta para isso, com quem esses dados são compartilhados, como é que eu vou atender os direitos dos titulares como um todo, como é que eu vou fazer os novos contratos, políticas, quais são as minhas responsabilidades, como é que eu estou sendo transparente, qual que é a minha responsabilidade disso como tudo, e aí sim, quando eu tiver esse raio-x como um todo, é que eu devo começar a implementar e decidir o que fazer com a minha tecnologia. A grande vantagem, pessoal, é que a privacidade compensa. Essa aqui é uma pesquisa da Cisco que saiu no começo desse ano e ela fala que para cada dólar gasto eu tenho um ROI de 2,7. E esse ROI vem através de economia de processos, a revisão de procedimentos que eram duplicados ou triplicados dentro da empresa, a conhecimento de fornecedores, conhecimento da sua gestão como toda e evitar passivos também, né? Isso também acaba entrando como um ponto de ganho também. Para quem ainda está pensando em começar LGPD, o que a gente tem que fazer é não escolher só uma pessoa, mas tentar criar uma área multidisciplinar dentro da empresa que vá olhar para a LGPD como um todo. Então é legal ter uma pessoa de tecnologia, é legal ter uma pessoa do jurídico, é legal ter uma pessoa do comercial. Se possível, é legal ter uma pessoa de cada área, de cada gerência, para que esse assunto seja compartilhado e que cada um já comece a levar a mensagem para suas áreas. Dessa área também tem que ser feita uma conscientização e, por enquanto não houver uma dispensa da NPD, toda empresa vai ter que ter um DPO, vai ter que ter um encarregado de dados pessoais. Então, a empresa deveria aqui nomear o seu DPO,
Depois, a empresa também tem que mapear os fluxos de dados, mapear os dados e os fluxos de informações, é o que a gente chama de roupa para GDPR, e aqui mapeamento de dados pessoais também, porque todas as empresas devem guardar o registro das atividades que tiverem interação com esses dados, né? Claro que alguns de vocês já devem estar começando a receber e-mails de pessoas físicas querendo saber que dados vocês têm deles, querendo pedir o apagamento, a exclusão e tudo mais, então a gente tem que atender esse direito. Esse atendimento tem que ser feito pela lei no prazo de 15 dias, e aí eu tenho que seguir com as políticas de privacidade, termos de uso e tudo mais. Um resumo, um hands-on bem objetivo aqui. Temos uma lei vigente sobre proteção de dados e privacidade no Brasil também agora, desde o dia 18 de setembro. Hoje foram nomeados os 5 diretores oficialmente. Falta ainda a ratificação de parte dos 23 membros do Conselho. Quando a gente tiver os 5 diretores, mais os 23 membros do Conselho, a gente vai começar a ter as primeiras reuniões que vão definir 53 normas técnicas, instruções normativas e resoluções que vão falar sobre transferência internacional, quem tem que ter um DPO, qual que é o prazo razoável, como é que eu faço um relatório de impacto de PIA, e uma série de funções que já estão descritas na lei. A lei já está em vigor, mas as multas da ANPD, aquelas multas que chegam a 50 milhões de reais por infração, só passam a valer a partir de 1º de agosto de 2021, e esse é o momento da gente cuidar, de ter carinho com os titulares de dados. Por quê? Eles são o lado visível da privacidade e proteção da nossa empresa, e são eles que vão fazer as reclamações, são eles que vão fazer as denúncias, são eles que vão levantar os problemas, não só para a nossa empresa, mas também para os nossos clientes, fornecedores e para o mercado como um todo. A LGPD é uma lei geral que vale para todo tipo de negócio, de bancos, construtoras, empresas de telecomunicações, do mercado financeiro, e também para padaria, condomínio, academia. Então, pense nos seus dados enquanto funcionário, mas também pense nos seus dados enquanto titular. Lembrando que a LGPD também vale para dados físicos, dados impressos, dados que existem aí em currículo impresso, formulários e tudo mais, e não só para dados eletrônicos, né? E agora, trazendo para vocês, a gente queria dizer um pouquinho da LGPD em relação à ArcServe, né? Tem aí uma série de perguntas que o Henrique e o Leonardo já tabularam aí para a gente fazer, e já adiantando também, a ArcServe ela é GDPR compliant e LGPD compliant, né? Então, fiquem tranquilos que essa solução aqui ela já passa no crivo e ela ajuda vocês a terem um ambiente que cumpra a legislação também. Legal, Adriano. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui, antes da gente pular, né, para as perguntas do pessoal. Deixa eu pegar elas aqui. Vamos lá. Em relação à LGPD, né, a data vigente, né, você já adiantou aqui algumas datas, né, mas quais são os itens que estão pendentes ainda, né, para poder finalizar toda a estrutura da lei, desde a parte do sancionamento da lei e também a parte de fiscalização, todas essas pendências aí, o que falta? Falta a NPD dizer quais são as regras do jogo oficialmente. A gente já tem o tamanho do campo, a gente já sabe o tamanho da arquibancada, mas a gente não sabe ainda como é que a gente vai jogar futebol, basquete, tênis nesse campo e por quanto tempo quais são as regras. É complicado porque quando a gente fala assim de ter uma relação jurídica estabelecida com seus agentes de tratamento, seja você um controlador e que precisa ter uma relação com os operadores ou vice-versa, a gente precisa fazer isso aí através de contrato. Mas a NPD não disse ainda quais são as cláusulas contratuais padrão. E, pelo menos na GDPR, uma cláusula contratual padrão é uma cláusula que segue, é uma minuta que segue ipsis literis, palavra por palavra, o que a sua autoridade disse. Então, se você pegar uma cláusula contratual padrão de uma autoridade europeia e mudar uma vírgula, ela deixou de ser padrão. Então, eu não posso sair inserindo cláusula aqui à torta direita sem saber se é isso que a NPD vai querer. Uma outra questão é que a NPD vai ter que dizer quais são os países que têm o mesmo nível de proteção de dados e adequação que o Brasil, para que a gente possa ter uma transferência de dados internacional mais facilitada. Agora, enquanto ela não disser isso daí, em teoria, eu só poderia ter uma transferência internacional de dados pessoais abertos com o consentimento para execução de contrato ou se for para alguma coisa de governo. São poucos os casos assim. Então, por enquanto, está tudo travado, né? A gente está correndo o risco de fazer errado. Também tem o artigo 41, parágrafo 3º da LGPD, que fala que a NPD vai poder dispensar algumas empresas, de acordo com o porte, segmento e área de atuação, de terem um DPO.
Mas enquanto ela não tiver essa dispensa, toda empresa, seja ela uma padaria, seja ela uma empresa com 10 mil funcionários, vão ter que ter essa função. São alguns exemplos. São 53 exemplos no total. 53 Legal. normas no total. Doutor Adriano, está chegando algumas perguntas aqui no chat e tem algumas que são bem interessantes. Tem uma aqui do Denis com preocupação em relação aos dados físicos. Se devemos ter os mesmos cuidados com os dados que temos com os dados digitais. Por exemplo, o uso de sistema de incêndio. Existe alguma coisa na lei que seja específico para os dados físicos ou não? A lei ela não fala nem de dados físicos, nem de dados eletrônicos informatizados, ela fala só da proteção de dados pessoais. Então, cada empresa vai ter que analisar como proteger melhor os dados e informações que tem. Tanto um ransomware quanto um incêndio seria uma espécie de indisponibilidade de dados e isso deveria ser notificado para a NPD e para o titular, caso ocorra. Vou bater aqui na madeira para que vocês não tenham nem ransomware, nem incêndio. Mas se para o meu negócio aquela informação é crítica e vital, eu tenho que pensar assim como proteger, inclusive não só com um sistema anti-incêndio, mas também com controle de acesso e tudo mais, né? Okay. Tá. A gente tem uma pergunta aqui que na verdade não é uma pergunta, é mais um mito que a gente ouve bastante aí relacionado a deletar backup. O pessoal fala, não, porque tem uma solução no mercado aí agora, que ela deleta o conteúdo dos backups pelo CPF. Né? Como eu já tenho ouvido bastante o Adriano falar, mas ele só vai confirmar isso, backup é imutável, né, Adriano? Não é uma coisa que eu posso deletar, senão ele se torna produtivo, né? Aí você tem um espelho da produção, né, Adriano? Mas fala um pouco mais aí sobre isso. Por favor, pessoal, não deletem o backup, pelo menos antes do fim do tratamento, do prazo previsto. Né? Se eu começar a alterar o backup, eu corro o risco de perder a integridade das outras informações que estão ali dentro. Tem um carro de Fórmula 1 passando aí. Eu corro o risco de perder a integridade das outras informações que estão ali dentro e eu não estou cumprindo a função do backup. Por quê? Aquele backup ele deve ser uma cópia, um raio-x do passado e não do presente. Se eu altero um dado em produção, eu não tenho que alterar todos os meus históricos e dados anteriores, ainda que em backup. Por quê? Eu posso ser obrigado a guardar esses dados por X tempo, para cumprir uma obrigação legal ou regulatória. Eu posso ser obrigado a ter que apresentar esses dados de uma maneira geral e provar que eles estão íntegros, que eles mantiveram ali a integridade dele, né? Para alguma outra finalidade, talvez até para outro cliente. E se eu começo a alterar isso, eu deixo de ter essa função específica. Além disso, a única coisa que eu tenho que fazer, se for possível, é garantir que aqueles dados que foram apagados no vivo não sejam revertidos para a produção, caso eu tenha que reverter esse backup. Né? Então, é legal eu ter algum sistema que veja que aqueles dados que não estão mais em produção não sejam replicados, não sejam revertidos de novo para a produção, caso eu tenha que reverter um backup por uma falha técnica, sistema e tudo mais. Mas não é da Europa isso, não é do Brasil, é um mito de que eu tenho que apagar os dados de backup também. E uma outra coisa, já para dar mais um spoiler do que a gente fala, é o seguinte, eu só deveria apagar todos os dados de um titular caso a minha base legal seja o consentimento. E como eu falei aqui antes, o consentimento é uma das 10 bases legais e não a única. Se a minha base legal for execução de contrato, legítimo interesse, de obrigação legal regulatória, eu não sou obrigado a apagar os meus dados históricos, eu sou obrigado a deixar de tratar aqueles dados ali para frente. Legal, Adriano. Isso é bom que já puxa um gancho relacionado à sobreposição da lei, né? Porque quando a gente fala de backup, né, a gente tem vários segmentos hoje que trabalham em cima de leis diferentes. Você tem o ramo hospitalar, o ramo governamental, que rege suas leis por guarda de informação, que tem que guardar dados por 10, 20, 30 anos, 40 anos, né? Então não faz muito sentido, né, você ter uma lei que sobrepõe tudo aquilo que já existe, né, que rege o negócio. Até uma das perguntas, né, sobre a sobreposição da LGPD em relação a normativas, por exemplo, de hospital, né, que você tem que guardar as informações de prontuário de pacientes praticamente pela vida inteira dele, né? E você pode falar um pouco aí, Adriano, sobre essa sobreposição da LGPD nas demais? A LGPD é uma lei geral de proteção das pessoais, que é mais uma norma que a gente tem que fazer, que ela precisa se harmonizar com as outras leis que já existem. Então, por exemplo, se eu tive uma relação financeira com um consumidor, eu preciso guardar os dados desse consumidor
por pelo menos 5 anos após a transação financeira que eu tive com ele, tanto para fins prescricionais do Código de Defesa do Consumidor, como também para fins tributários. Eu não posso apagar isso no dia seguinte. Se eu tenho uma norma específica, como normas do Bacen, da Anvisa e do MEC, que me obrigam a guardar os dados por mais tempo, eu não posso apagar esses dados depois que um aluno, por exemplo, sai da minha escola. Eu preciso manter esses dados pelo tempo que a lei me obriga, né? E tem um artigo específico da LGPD que fala isso. Eu vou manter esses dados pelo tempo que for necessário para cumprir uma obrigação legal, que é o artigo 16 também, da LGPD. Então, não dá para eu querer aplicar a LGPD e ignorar todas as outras leis, né? Por quê? Imagina o que é pior, tomar uma multa pela LGPD ou tomar uma multa do Banco Central, ou até deixar de ser um banco, né? Porque eu deixei de cumprir normas específicas de uma instrução normativa, de uma resolução do Banco Central, né? Então, muito cuidado também para não achar que a LGPD vale mais do que o Código Civil, vale mais do que o Código do Consumidor, vale mais do que o CTN ou de uma norma da sua autoridade regulamentadora. Então, por isso que a gente sempre fala, né, nas nossas apresentações, sempre que a gente tem contato aí com nossos clientes, nossos parceiros, a frequência do backup, ela é fundamental nessa questão do armazenamento e proteção das informações, porque é aquilo que o Adriano falou, as informações, elas devem ser retornadas em caso de algum processo de restore, de DR, elas têm que voltar, mas vocês têm que garantir que essa informação que foi supostamente, né, apagada ali do dado produtivo, ela não volte. Então, a frequência de backup, ela tem que seguir um parâmetro ali que aquele backup das últimas 24 horas não atende mais. Imagina você ter que voltar toda uma base de dados das últimas 24 horas e todo aquele processo tratativo da base que foi feito, né, de esquecimento de dados de usuários finais ali, né? Imagina você trabalha no call center, por exemplo, né? Então você tem muitas informações ali dentro. Então foi feito um trabalho numa base de dados que não vai ser mais feito esse processo, né, de volta dessas informações, e aí você perdeu a base. Aí você simplesmente faz um restore de 3 dias atrás e aquelas informações voltam. Aí o que vai acontecer? Vai ter um chamadinho ali, né, no Reclame Aqui, igual o Adriano mostrou de exemplo, entre outras coisas que podem acontecer, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado e isso as soluções ArcServer trata muito bem, né? Então temos o ArcServer UDP ali, mantendo uma frequência de backup e proteção completa dos equipamentos, servidores físicos, máquinas virtuais, e também o Continuous Availability, que é uma solução de alta disponibilidade, que aí é aquele conceito de espelhamento, e também o Data Rewinder, que a gente chama de retrocesso de dados, que ele cria pontos no tempo para você poder fazer essa recuperação. Então, para questões de proteção de dados, hoje os produtos ArcServer estão totalmente aderentes aí para você poder proteger o seu ambiente. Tem outras perguntas aí, Léo? Enquanto o Léo vê as outras perguntas, tem um ponto interessante, Henrique, que é o seguinte: se eu tiver que voltar um backup, eu vou ter que documentar isso internamente, vou ter que criar um relatório para dizer o que aconteceu, qual foi o problema e por que eu tomei essa ação. Mas é melhor eu perder 3 dias de informação do que 3 anos ou muito mais. Nesse exato momento, o STJ, se eu não me engano, foi vítima provavelmente de um ransomware que criptografou. Foi criptografado, né? Do seu ambiente, e assim, se ele não tiver um backup ali, o Poder Judiciário brasileiro vai estar numa situação bem complexa, né? Então, vamos torcer para que eles tenham backup e vamos torcer para que esse backup esteja íntegro e que eles não tenham achado que eles precisavam entrar nesse backup para ficar alterando, né, informações ali dentro. Verdade. Até porque se eles fizeram isso daí e tiveram um ransomware, o ransomware também poderia ter contaminado essa base de dados do backup, né? Então, é mais um exemplo que me veio agora, por que a gente não deve mexer numa coisa que já está terminada. Bom, tem algumas perguntas aqui bem interessantes. Tá? A primeira aqui, Léo, não sei se você chegou a ver, em relação à fiscalização, Adriano, ainda já tem alguma coisa relacionada, quais são os documentos exigidos em caso de fiscalização? Não, a NPD ela vai ter que se reunir e ela vai ter que dizer qual é a normativa que ela espera que a gente coloque no DPIA, no relatório de impacto à proteção das pessoais, né? E ela vai ter que também dizer como é que ela vai fiscalizar. Como essa autoridade ela acabou de ser constituída e ela não tem braço para fazer isso, provavelmente a gente não vai ter fiscalizações efetivas nos primeiros anos de vigência da lei. A gente vai ter só um trabalho que vai vir por denúncias e de casos muito grandes, né? Então, quem vai fiscalizar no começo não vai ser a autoridade, vão ser os titulares
vão ser as empresas que vão levar os casos para eles e eles vão analisar por amostragem. Você meio que já respondeu uma pergunta que tem aqui, doutor Adriano. Tem uma que não lembro quem fez agora, mas está perguntando se tem uma quantidade mínima de vazamento de informação para ser penalizado, ou, por exemplo, se vazar dados de um único usuário, uma única pessoa, se já é passível de multa. Era uma das perguntas que tinham aqui. Mas acabou que você meio que já respondeu. Nesses primeiros momentos, já vai acabar que não vão conseguir fiscalizar isso, né? Desculpa, Leonardo, mas onde passa boi, passa boiada, né? É difícil ter um vazamento só de um dado hoje em dia falando de Bem tecnologia, né? difícil. Assim, é claro que eu deixei um currículo em cima da mesa. Isso é uma infração pela LGPD, mas ela não vale uma multa de 50 milhões de reais. Agora, se eu tenho um banco de dados exposto e eu descobrir que teve pelo menos uma vítima, uma pessoa que foi afetada por isso, o que a tecnologia vai poder dizer é se aquele vazamento potencialmente expôs todo o banco de dados, ainda que só uma pessoa tenha percebido. E aí eu posso ter uma carga, uma sanção maior. Um dos nossos participantes aqui também está preocupado, doutor Adriano, em responder solidariamente, que ele está dizendo que ele tem uma empresa que presta serviços de criação de site e estes sites coletam dados pessoais. Eles já iniciaram um trabalho de adequação para todos os clientes, porém um dos clientes deles se recusam a fazer essas adequações, coletar os dados, os consentimentos para campanhas de marketing, tá? Ele está perguntando como posso proceder, uma vez que nesta relação eu sou operador e respondo solidariamente com relação a esse cara que não quer se adequar, né? Essa é uma boa pergunta, porque o cliente tem sempre razão, né? E aí, quando der alguma coisa errada, se esse cliente for multado, se esse cliente tiver um problema, ele vai querer repassar essa responsabilidade para o fornecedor. Cada vez mais os contratos de tecnologia vão ter que ter um objeto, um escopo bem definido para saber exatamente o que você pode fazer, exatamente como você deve fazer e aquilo que você não pode fazer. Por quê? Se você fizer alguma coisa que está numa zona cinzenta, não tiver documentada, o teu cliente, que é o controlador, ele vai querer dizer que você agiu com culpa exclusiva. E aí ele vai querer que você pague essa multa sozinha. E segundo a LGPD, salvo o melhor juízo, enquanto a gente não tiver ainda a NPD dizendo, a multa que você vai pagar não é baseada no seu faturamento, é baseada no faturamento do seu cliente, né? Porque ela é baseada no faturamento do controlador. E é por isso que está chegando agora uma enxurrada de aditivos dizendo que você declara que você tem as melhores práticas de segurança da informação, que você cumpre todas as legislações, que você vai avisar caso você tenha algum incidente ou vulnerabilidade. Por quê? Se tiver alguma coisa e você não tiver contado isso para o seu cliente, a culpa é sua, né? Então você vai ter que se responsabilizar sozinho por isso. Muito cuidado, então, na hora de sair assinando esses aditivos aí, e também muito cuidado para continuar fazendo coisas que você já sabe, que você já identificou que podem ter algum tipo de risco. Entendi. Tem uma pergunta aqui, Adriano, sobre o DPO, né? Então, será uma obrigatoriedade dentro da empresa? Pode ser uma nomeação já de um funcionário hoje, principalmente da tecnologia da informação? Pode ser um funcionário terceirizado? Quais são as certificações também que esse DPO tem que ter, né? Esse novo DPO ou um DPO terceiro, para poder atender aí as normativas aí da LGPD? Legal. O DPO está previsto no artigo 37 a 39 da GDPR e é uma pessoa que tem acesso, é uma pessoa que tem conhecimento das leis, da empresa, do negócio, contato com o titular de dados e com a NPD e acesso ao C-Level. É só isso. Basicamente é isso. Ou seja, é uma espécie de... Não necessária... Um DPO pode ser DPO de várias empresas, não é isso? Tem uma pergunta falando sobre isso também. Pode. Não tem nenhum tipo de impedimento. Não tem. Inclusive pode ser um DPO para o grupo econômico como um todo. O importante é que o DPO ele tem que conhecer a empresa. E quando ele fala que tem que conhecer as leis, ele não precisa ser advogado. Por quê? A gente também precisa conhecer o código de trânsito para poder dirigir. E nem por isso a gente virou nem motorista de caminhão. Instrutor, né? Instrutor, né? Então, assim, conhecer as leis que se fala cara, dá ali, são 65 artigos, dá uma estudadinha, vê como é que funciona tal, para dizer se está certo ou não. Não tem uma função, não tem uma área que seja melhor para ser o DPO ou não. Se eu tenho uma empresa que é B2B e ela tem 10 mil funcionários, como alguns clientes nossos, talvez o melhor DPO seja alguém do RH. Se eu tenho uma empresa que o foco dela é tecnologia, quase com certeza o melhor DPO vai ser alguém de tecnologia.
Agora, se eu tenho uma empresa que ela tem muita atividade, muita interação com empresas do varejo, talvez o DPO seja alguém mais próximo de um compliance, de um ombudsman, que já tem esse monte de informações. Então, a gente não gosta de fechar isso como um todo. E aí, esse DPO pode ser tanto um funcionário, ele precisa ser uma pessoa, ele pode ser um funcionário, um colaborador ou um terceiro. Né? Eu não preciso colocar o nome do DPO no site, eu não preciso dizer o nome, o CPF dele, escancarado, eu só preciso ter um canal de contato para isso. E muitas empresas têm preferido seguir o modelo de DPOs, a service, contratando a gente, especificamente a gente tem feito esse trabalho para algumas empresas maiores, porque eles ainda não sabem se eles vão querer alocar um profissional para fazer algo que pode ser temporário ou que pode não ser o job description que a NPD vai dizer. Né? Então, ao invés de você correr o risco de colocar ali como DPO alguém que é muito caro para aquela função, como um diretor, como alguém do C-level, ou de você correr o risco de nomear um cara como DPO e depois de 3 meses, quando tiver uma norma específica, você fala, putz, sabe o que é? Era melhor ter colocado o João ao invés do Manuel, né? Eles estão preferindo esse modelo de DPO as a service, temporariamente como tampão, ou não nomeando só um DPO, mas criando um comitê de pessoas que vão responder como Data Privacy Officers. Legal. Tem uma pergunta também, doutor Adriano, sobre os efeitos da LGPD nos órgãos públicos. O Denis até falou aqui, é comum notícias sobre vazamentos de Receita e INSS. É uma boa pergunta, né? Que a gente fala muito de vazamento aí para empresas privadas, multas e tudo mais, mas como isso se aplica ao governo, né? A LGPD se aplica para todo mundo, inclusive para o governo. O governo tentou aí atrasar um pouco a LGPD porque ele de fato não está preparado para isso. A gente vê aí vazamentos e problemas de todos os tipos. INSS é um caso típico, vazamentos de dados da Receita Federal é um outro caso típico. Esse ransomware que apareceu agora aí que pegou a STJ, parece que pegou também o Ministério da Saúde e outras empresas públicas, também é uma questão. Quando a gente leva isso para frente, ele fala o seguinte, olha, a gente não tem verba, a gente não tem como se preparar porque isso custa muito caro. Mas pau que bate Chico também bate Francisco. Né? Então, essa lei para todo mundo. Não adianta eu querer que a iniciativa privada cumpra a LGPD se o governo faz o que quer com meus dados. Eu mesmo, Leonardo, já abri o chamado no SERPRO para saber que informações minhas ele compartilha com outras empresas e por quê. E ele respondeu uma coisa que eu não tive tempo ainda de contestar, mas a resposta que tem sido dada hoje ainda não é uma resposta que cumpre a lei. Né? Então, vai ser muito legal perceber que o governo ele vai ter carinho com nossos dados também. Para mim, quando eu falo de LGPD, é uma lei geral de proteção de dados, mas essa proteção, para mim, não é uma proteção que a gente vê de antivírus, que é cadeado, escudo, grade de segurança. Essa proteção é um carinho que um pai e uma mãe têm por um filho. Né? Então, é esse carinho que a gente espera que todas as empresas tenham também com dados de pessoas físicas. Não só empresas, como também o governo. Muito interessante. Deixa eu ver mais alguma aqui. Sobre dados, sobre o consentimento de bases antigas. Então, hoje a gente já trabalha, né? Temos as bases de clientes, bases de parceiros, né? Como que a gente trata isso, nessas bases ativas, né? A partir de agora. Tem que pedir o consentimento ou não? Por enquanto não, Henrique. Olha que interessante, né? Tem um artigo da LGPD, que é o artigo 63, que fala que a NPD vai dizer o que fazer com as bases de dados e com os tratamentos de dados que eu já tinha antes da lei entrar em vigor. E aí, o que eu tenho que fazer agora é botar um asterisco no meu banco de dados e saber que eu coletei aquela informação ali, que eu tenho uma relação com esse cliente, desde antes de 18 de setembro de 2020. Por quê? A NPD ainda não disse o que eu tenho que fazer com essa informação, né, o que eu tenho que fazer. Mas, em teoria, eu não preciso pedir uma revalidação desse consentimento, eu não preciso pedir, não preciso fazer um double opt-in, como alguns fizeram, não preciso fazer nada. Né? Eu só preciso aguardar porque eu tinha um tratamento que era válido antes da lei e que continua sendo válido. Muito importante falar o seguinte, que mesmo que esse usuário, que agora a gente chama de titular para a LGPD, já existe na minha base antes da lei entrar em vigor, todo o tratamento que eu faça posterior a 18 de setembro tem que ser LGPD compliant. Né? Então, ainda que ele não tenha dado um consentimento, uma autorização ou uma coisa dessa específica, eu preciso garantir que se ele entrar em contato comigo hoje, eu vou atender os direitos dele enquanto titular.
E, de novo, todo mundo fala consentimento, acabou virando um vício de linguagem, mas vamos falar de autorização, vamos falar de conhecimento, vamos tentar encontrar uma palavra, porque muito provavelmente essa relação que eu tenho com esse titular, ela é baseada numa execução de contrato, ela é baseada numa obrigação legal ou numa outra coisa. Quando eu entro no site e baixo um aplicativo específico, essa relação que eu tenho ao citar os termos de uso, ela é uma relação baseada numa execução de contrato, porque os termos de uso é um contrato, ela não é um consentimento. Né? Tem mais alguma pergunta aí, Léo? Deixa eu dar uma olhada aqui, o que temos de interessante. Tem uma perguntando sobre o DPO, se é ele quem responde em casos de multas. Não. Boa pergunta essa. Nem no Brasil, nem na Europa, o DPO responde pessoalmente em caso de infração ou pelo uso indevido dos dados da empresa. As multas da LGPD são baseadas no faturamento da empresa, do CNPJ, e não tem nenhuma relação com o cargo ou pessoa do DPO. Então, não adianta pagar R$1 milhão por mês para o DPO, porque se você tiver uma infração, você vai, além de ter gasto esse dinheiro todo, você vai ter que pagar uma multa baseada no seu faturamento. Mas estamos falando do Brasil, né? E o Brasil é um país único, peculiar também, porque quando caiu a barragem de Brumadinho, o presidente da Vale e alguns diretores dela foram indiciados por homicídio. Não dá para dizer que o DPO não vai ter nenhuma responsabilidade. Se ficar comprovado que ele agiu com dolo, que ele sabia que aquilo que estava sendo feito estava muito errado, alguém pode entrar com processo contra ele. Não é o esperado, não está na lei, mas também não é algo que seja descartado. O que eu quero dizer com isso? Tanto para um órgão público quanto para uma empresa privada, o DPO ele tem que ter ali algum racional no que ele faz e documentar que ele está agindo de boa fé e no melhor interesse da empresa e do titular e sempre. Porque se tiver alguma comprovação de que ele agiu com interesse próprio, com conflito de interesses ou de uma forma contrária à legislação, é capaz de alguém querer incluí-lo no polo passivo. Sim. Um exemplo disso também, né, de participação foi na época da Lava Jato, né, onde diretores de TI eram levados para poder responder, para poder, né, ser questionados lá sobre as informações, né, porque principalmente a Polícia Federal faz um trabalho muito forte na parte de TI, né, quando tem esses casos, então o diretor, o coordenador acaba respondendo também, então provavelmente o DPO vai ser questionado, né. Outro ponto aqui, né, que às vezes a questão dos mitos, né, o pessoal acha que a solução ela tem que tratar tudo, na verdade, né? Então, a solução de proteção de dados ela tem que tratar todo o ciclo de vida do seu banco de dados, ela tem que excluir informações do seu ambiente produtivo e assim, como a gente tinha falado do último evento, né, Adriano? A construção, né, para você poder ter essa proteção de dados, ela é feita com várias soluções, né? Não vai existir uma solução milagrosa no mercado que vai entregar todos os requisitos da lei, porque ela é composta por várias coisas, né, Adriano? A gente tinha falado bastante disso no outro evento, né? Porque é a questão dos mitos, né? Então o pessoal fala de deletar conteúdo de backup só porque minha solução tem um item de archiving que os demais do mercado não têm. Você imagina, né, as soluções milagrosas que vão aparecer aí agora, falando que você vai ficar 100% compliance aí sobre a lei, né, Adriano? A gente faz uma brincadeira que Bom, não vou fazer a brincadeira aqui porque o evento está sendo gravado, mas tem muito especialista aí no mercado agora que sabe exatamente o que você precisa fazer para estar aderente à lei. E se você pergunta a experiência dele, nenhuma. Ele deu um livro, ele fez um curso, ele talvez conheça menos de tecnologia do que qualquer um de vocês aí. Não existe bala de prata, não existe uma solução não existe aquele one size fits all, né? Não existe como a gente falar que uma tecnologia ela vai resolver os problemas de qualquer ou de todas as empresas. Por quê? Depende do tamanho, depende do seu público-alvo, depende da sua regulamentação, depende da sua estrutura, depende do seu volume de dados, para a gente começar a pensar no que fazer. Se a gente pensar num caderninho do fiado do seu João, que é o dono da padaria aqui da esquina de onde eu moro, em que ele anota tudo que tem ali, o dia que se passou, o horário, o seu nome, seu endereço e tal, se ele deixar esse caderninho trancado na gaveta e só ele tiver a chave, ele está cumprindo a LGPD.
né? Agora, se essa operação cresce, ele precisa ter mais sistemas, outras pessoas têm acesso a isso, talvez ele precise de um banco de dados, talvez ele precise de uma solução de proteção, talvez ele precise de uma solução de archiving, né? Isso vai crescendo. E aí, eu também, assim como vocês, não conheço nenhuma solução que consiga resolver todos os itens que a LGPD pede, desde governança até segurança, de uma forma unificada. Aliás, não só uma solução, eu não conheço como nenhum vendor, nenhum fabricante que consiga fazer isso de A a Z. É muito mais processual do que ferramental, né, doutor Adriano? A coisa, né? Se você conhece o teu negócio, que é o mapeamento, se você sabe que dados pessoais você tem, você sabe como proteger. Né? E aí você pode chegar à conclusão que você não precisa de mais nenhuma ferramenta. De ferramenta nenhuma. Né? Ou você pode falar, puxa, agora que eu entendi isso aqui, eu preciso parar de usar esse monte de planilha Excel e migrar para um sistema específico. E o que a gente descobriu, Leonardo, muito engraçado, várias empresas que contrataram a gente, elas gastaram fábulas aí, tem ERPs do tipo SAP, Oracle, Hyperion e tal, muito legal. Só que daí o financeiro precisa ter um relatório específico. O que ele faz? Ele extrai um Excel para montar uma tabela dinâmica. E aí ele pega aquela planilha dinâmica dele e manda por e-mail para alguém, né? E aquela planilha fica na rede. Então ao invés de você ter uma otimização por ter um grande sistema, você começa a ter pontos de fuga por causa desse sistema que era para resolver o seu problema. Eu via isso acontecer muito, doutor Adriano, quando eu trabalhava em revenda e a gente vendia soluções de DLP, Data Loss Prevention, né? Que é meio que um conceito até parecido com DLGPD. Então, como o DLP acabava engessando muito o processo, por exemplo, você não pode trafegar dados de CPF entre departamentos e tudo mais, via e-mail, o pessoal ia acabando achando jeitos de burlar isso, tirava foto para não engessar o trabalho, e acabava piorando o problema ao invés de melhorar, né? Com o DLP, acabava vazando mais dados do que antes de ter o DLP. Então, acho que acaba acontecendo algo parecido aí com a LGPD também, né? A gente viu um caso exatamente assim, de uma empresa que botou um DLP, tinha lá um controle de borda bem legal e tal, e a galera, inclusive os diretores, começaram a usar o WhatsApp, porque o WhatsApp passava. Né? Então, se você jogasse a planilha, se você colocasse seus dados no WhatsApp e mandasse um áudio, não tinha problema. Se você jogasse uma foto, não tinha problema. Agora, se você fosse mandar um e-mail, se você fosse tentar compartilhar o arquivo, não chegava. Né? Piorava a situação, né? Vazava dados de forma não oficial ainda, né? Por ferramentas não oficiais, né? E sem controle, porque esse WhatsApp ele é uma conta muitas vezes do colaborador, né? E que você não tem como monitorar nem rastrear para obter a informação. Muito menos backup, que é o nosso foco hoje aqui. Sim. Tem uma pergunta aqui sobre instituições sem fim lucrativo, doutor Adriano. Ele está perguntando como fazer no caso de, por exemplo, quanto a instituições sem fim lucrativos que têm cadastro dos associados, como fazer no caso do falecimento desses associados? Porque ele não poderá solicitar que se exclua os dados dele. O procedimento para apagar esses dados sensíveis e pessoais deve ter regra específica no ato da associação? Tem alguma coisa específica para instituições sem fim lucrativo ou não? Tem que seguir as mesmas regras? A lei fala do faturamento. A lei fala que a multa é baseada no faturamento. Ela não fala que a multa é baseada sobre o lucro ou determinado tipo de empresa. Então, a gente tem instituições sem fins lucrativos aí que faturam muito, né? Que tem uma grande receita, inclusive hospitais, instituições que são sem fins lucrativos, mas que ajudam a movimentar a economia. Então, em teoria, se eu tiver um incidente de segurança da informação, uma infração à lei, eu posso ser multado 5 bases naquilo que eu declarei de entrada. Ponto muito interessante esse, que a LGPD ela se aplica a pessoas naturais. Né? E pessoa natural é a pessoa física que está viva, segundo o Código Civil. Então, a LGPD não se aplica à pessoa que faleceu. E não tem na lei nenhuma previsão legal do direito à memória de pessoas que faleceram, ou do exercício desse direito de pessoas que já faleceram. Isso deveria ser feito através de ordem judicial. Porém, falando uma coisa interessante aqui, eu sempre digo que o dado, ele passou a ser, dado no petróleo, eu vou chamar um outro exemplo que assim, o dado, ele é como urânio. Ele tanto serve para criar uma energia limpa e renovável, como também a bomba atômica. Uma bomba, né? Então, eu devo ter na minha operação, se possível, um ciclo de vida dessa informação.
uma pessoa física que não entra em contato comigo há mais do que X anos, uma pessoa física que nunca mais interagiu comigo, uma pessoa física que não responde mais aos meus contatos, os meus e-mails, uma pessoa física que começou a ter bounce no e-mail dela, é bom, pensando que isso é um urânio, é bom que eu exclua da minha base porque ela está inativa há mais do que X tempo. Tá? Esse X tempo pode ser 3 meses, pode ser 30 anos, eu vou decidir isso, eu essa faculdade. Mas eu não preciso guardar esse dado para sempre. Por quê? Quanto mais dados de pessoas físicas tiver num eventual incidente, num eventual vazamento, maior é meu problema. Tá? Então, quanto menos informações, o princípio do mínimo necessário, quanto menos Mais fácil de informações, administrar, né? mais fácil de administrar. Interessante. Certinho, pessoal. Bom, acho que o nosso tempo aqui já passou um pouquinho do que a gente estava previsto, até porque tem muitas dúvidas. Tem bastante Relacionado coisa. às demais perguntas, pessoal, a gente vai responder individualmente, tá? Porque tem bastante pergunta aqui, depois a gente vai passar a listinha aqui pro Adriano e a gente vai responder para vocês, né? Tá bom, pessoal? Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado, Adriano, obrigado, Léo. Acho que foi bem produtivo Obrigado, aí para a gente pessoal. Foi muito poder bacana. esclarecer essas dúvidas aí. E também, se vocês tiverem mais dúvidas aí sobre proteção de dados e também sobre a LGPD, a gente está à disposição, tá? Caso vocês queiram falar, a gente pode marcar reuniões individuais aí, tá bom? A gente está sempre à disposição de vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado aí e uma boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Obrigado, prazer.